Shalom Raham. Temos uma pergunta do Eduardo de Manaus. Ele pergunta, na Parashá Vaishlar, existe o encontro de Jacob com o anjo do Eterno, onde Jacob sai com a coxa ferida. A pergunta é, quem era aquele anjo? Foi enviado por quem? E qual era a intenção real dele? Bom, se a pessoa adentrar os Midrashim e os escritos místicos, esse anjo era Samael, era o anjo da morte, e vem apenas como uma analogia para explicar o que acontecerá com o nosso povo perto do advento do Mashiach. Ou seja, Jacob Avinu passa toda a família, todos os pertences, para o outro lado do riacho e fica ele mesmo lá por causa do que diz a Torá, Pahim Sinim, ou seja, algumas coisas, alguns objetos sem muita importância. Então isso vem simbolizar para nós o que acontecerá nas últimas gerações, quando o nosso povo, cheio de pecúnia, cheio de bens materiais, for no exílio, às vezes preferem ficar acomodado entre os goim e ajudar os que vão para a terra de Israel com bens e com possibilidades, até mesmo com pecúnia, mas eles mesmos preferem ficar fora da terra de Israel. Isso, nesses Midrashim, e através deles, toda a explicação esotérica, divide, então, o povo de Israel em duas classes. Uma classe que se chama Yaakov e a outra classe que se chama Israel. Israel seria o povo judeu na terra de Israel, com toda aquela potência, toda aquela pujança, toda aquela força, capacidade de enfrentar os inimigos e de elaborar a terra. E enquanto isso, Jacob, o judeu que acaba quase sendo escravizado por Labã, é aquele que fica fora da terra de Israel, vivendo de Pahim Sinim, coisas que na verdade não seriam tão importantes se ele valorizasse um pouco mais aquilo que é a nossa verdadeira herdade, a terra de Israel, que Deus nos prometeu e nos deu. Então, nós vemos aqui um lado da analogia, o lado do misticismo, e então isso significa que o encontro de Jacob com esse anjo, Samael, que é o anjo da morte, é o encontro nosso com a Alemanha nazista, um pouco antes da formação do Estado de Israel. Isso tem respaldo em diversos escritos. O Maharal escreveu sobre isso, o Gaon de Vilna escreveu sobre isso, o livro Kol HaTor, em nome do Gaon de Vilna, esclarece bastante sobre esses tópicos. São assuntos muito importantes para a pessoa poder adentrar e lembrar que tudo o que relata a Torá sobre ocorrências que se passaram com nossos antepassados, especialmente com Abraham, com Isaac, com Jacob, é aquilo que Rabbi Moshe Ben Nachman disse, Ma'ase Avot Siman Labanim. Tudo que ocorreu com nossos antepassados é um sinal para os filhos, ou seja, os filhos na época da redenção messiânica, as coisas que estão relatadas são na verdade coisas que vão acontecer em maiores proporções. Então esse encontro deixou Jacob manco, temporariamente, até que ele entrasse e chegasse até Shechem. E isso é o que acontece conosco. Shechem hoje é uma cidade árabe, uma cidade palestina, que no passado era uma cidade muito importante para o povo de Israel. E infelizmente ela continua ainda nas mãos dos árabes. Ou seja, enquanto nós não recuperamos Shechem, que é exatamente o local onde Yosef foi sepultado, a região ali, então nós entendemos que enquanto não atingirmos esta meta,
ainda a nossa redenção está falta, a nossa ocupação da terra ainda não tem portais totalmente abertos. E é essa a importância desse relato da luta de Jacob com o anjo Samael. A maioria dos rabinos de hoje em dia, especialmente os rabinos ligados ao misticismo, vão se surpreender por me ouvir pronunciar o nome Samael. Evitam pronunciar o nome Samael, têm até certo medo. E nós não precisamos ter medo de pronunciar o nome de anjo algum, nem de Samael e nem de outros. Nós temos que nos preocupar simplesmente com o que a Torá nos ordenou, de não pronunciar o nome sagrado, que é conhecido pelas 4 letras, Yod, He, Waw, He. E eu não falo Yod, Ke, Waw, Ke, porque eu não preciso também mudar a pronúncia das letras. Não significa que eu estou pronunciando o nome de Deus. Outro sim, no sentido prático, no sentido literal, não houve luta alguma. É preciso a pessoa conhecer o que escreveu Rabbi Moshe ben Maimon no prefácio à exegese à Mishnah. Ali ele relata o seguinte, e é muito importante porque é uma regra cabal para a pessoa entender todas as profecias e todos os relatos de ocorrências que envolvem anjos ou coisas parecidas com essas, em toda a Torá, ou em todo o Tanakh também. Portanto, não houve realmente uma luta física ali. O que houve foi um estado profético de Jacob Abinu. Então, no prefácio à exegese de Rabbi Moshe ben Maimon, a Mishnah, ele deixa claro, existem 3 tipos de relatos proféticos. O profeta relata o que ele viu, ou o que aconteceu, no caso com Jacob aqui, é o que aconteceu, ele estava envolvido dentro da visão profética que ele viu, isso aí foi uma visão profética, ela tem um sentido, o sentido foi o que eu acabei de explicar, é como esclareceram os sábios, tanto nos Midrashim, como em livros místicos posteriores, baseados exatamente nesses Midrashim. E a ocorrência ali se encaixa exatamente no que disse Rabbi Moshe ben Nachman, Ma'aseh Avot Siman Labanim. O que aconteceu com ele seria o que aconteceria conosco, e esse é o primeiro tipo de profecia, tipo de relato profético, mais exatamente. Que o profeta vem, relata o que ele viu, ou o que aconteceu, o que sucedeu, mas não relata o que significa. Nós temos outro tipo de relato, que o profeta vem e te diz diretamente o que vai acontecer. Ele não te conta o que ele viu para entender aquilo que ele diz que vai acontecer. Mas também, nesse caso, nós entendemos, ele viu e ele não relatou o que viu. E nós temos o caso do profeta que relata o que viu e em seguida explica o que significa. Então esses 3 tipos, vamos voltar, recapitular para ninguém esquecer. Primeiro, relata ao profeta o que aconteceu ou o que ele viu, e não relata, não explica o sentido. Relata ao profeta o sentido, ou seja, já te dá detalhadamente o que vai acontecer, mas não diz como ele viu aquilo, o que realmente aconteceu na visão dele. E o outro relato, ele relata tanto um como em seguida ele explica o que significa aquilo. Exemplo de casos onde o profeta vê e não te relata o que significa. Abraham Avinu, quando vem os anjos e comem e bebem e ele manda correr atrás de um novilho, tudo aquilo é uma visão profética. Na realidade, no plano físico, anjo não se materializa, anjo não come, não existe isso. Portanto, nós sabemos que ali é uma visão profética relatada por Abraham Avinu. Todo o sentido, depois nós entendemos, pelo menos parcialmente, o que aconteceria com Sodoma e Amorá, Sodoma e Gomorra, a destruição total, que o sobrinho dele seria libertado, seria livrado daquilo, mas a duras penas. E nós temos outro caso, o caso de Jacob Abino, quando ele adormece, quando ele chega até o Monte Moriá, e ele adormece, e ali ele vê uma escada aos céus.
Eu sei, a maçonaria tem sua explicação sobre isso. Toda explicação não literal, ela é bem-vinda, isso não é problema. Mas a explicação veraz daquilo é acerca dos anjos que subiam e dos anjos que desciam. O cristão pensa que um anjo subia e outro anjo descia. Não. Um anjo subia, aquele mesmo anjo descia. Outro anjo subia mais alto e descia. Outro anjo subia e descia. Isso são os reinos. Os anjos ali representam potestades em sentido de nações. O Império Medo-Persa, o Império Babilônico, o Império Grego, Javânico, o Império Romano. E quando vem o último anjo, que é exatamente o anjo que tem a ver com Roma, tem a ver com tudo que saiu de Roma, com toda a cultura ocidental cristã, que isso inclui a Alemanha nazista, tanto que no Talmud está escrito que se Deus permitir que a Alemanha, Germânia, né, o Gaon de Vilna conserta, no Talmud nosso hoje em dia está escrito Germania com M, e o Gaon de Vilna conserta Germania, que se refere exatamente à Alemanha. Então, o Talmud diz que se a Alemanha se levantar, a Alemanha de Edom, Edom é o nome dado aos antigos conquistadores de Roma. Os que levantaram o Império Romano não eram, na verdade, romanos nem latinos na origem. Eles eram semitas e a origem deles estava em Edom. Então esses que fizeram isso, que levantaram todo o governo romano, toda a cultura que sai deles, para nós é tido como a cultura idumeia, a cultura de Edom. A religião que se desfez em várias seitas, em catolicismo, em igreja anglicana, em igreja ortodoxa, depois protestantes, calvinistas e outros. Tudo isso é uma coisa só para nós, tudo isso é cultura de Edom. Incluindo toda a filosofia, o modo de ver a vida, a forma como julgam, tudo isso tem a ver só com a cultura de Edom. A cultura dos adoradores do Deus Sol. Bom, portanto, Germânia Sheledom levantou, Germânia, nesse caso aí, nós temos como essa predição do que aconteceu com Jacob antes de entrar na terra de Israel, que era Samael lutando contra ele, o anjo da morte lutando contra ele, e ele acabou entrando na terra de Israel machucado, e é o que aconteceu conosco. O nazismo terminou em 1945 e o Estado de Israel se levantou em 1948. Nós começamos um Estado totalmente machucados. Agora, voltando à questão da escada, então os sábios dizem que quando ele viu o último anjo subir, ele esperou e viu que não descia. Então, a preocupação, o que vai acontecer com os meus filhos? Ribono shel olam, Senhor do Universo, o que vai ser dos meus filhos se Edom subir tanto? E aí, é importante prestar atenção num fator que o símbolo principal das nações de Edom, que lutam contra Israel, que lutam contra o povo judeu, que perseguiram os judeus, um pouco antes ou até um pouco depois da perseguição, mantiveram sempre uma águia como símbolo. E é um sinal, é uma coisa que nós temos que ter cuidado. Então foi quando Deus falou para Jacob aquilo que traz o profeta Sefaniah. Se ele subir como uma águia, lá de cima eu vou fazê-lo cair. Quanto mais alto vai subir, mais a queda vai ser forte, vai ser pesada. Portanto, quando chegar esse tempo, nós sabemos que Edom está perto de cair. E quando chegar esse tempo, nós sabemos que nosso reinado, o reinado do Mashiach, está prestes a se levantar. Então, só lembrando novamente, todos esses casos, todos esses relatos proféticos, Eliyahu, quando entrou no carro de fogo, e o carro de fogo e os cavalos subiram aos céus. Gente, cavalo não sobe para o céu e ninguém saiu dessa terra vivo. Isso aí, que algumas pessoas pensam que teve um fulano que lá em Israel, dizem que subiu da Galileia, outro relato fala que subiu de Jerusalém, e outro relato ainda fala que subiu de Bet Hanina, que é ao lado de Jerusalém, a bagunça deles, com testemunhas, lógico. Então, isso aí que o fulano lá subiu com
com corpo e alma para o céu, isso só existe em cabeça de uma pessoa que realmente está precisando de um psiquiatra. Pessoas, ninguém sai dessa terra vivo. Eliarro subindo no carro de fogo e deixando o manto dele para Eliseu, é simplesmente para te dizer que Elisha viu que Eliarro ia morrer. Ele simplesmente não relata a morte. Também não precisa. Com uma visão dessa, quem não vai entender? Só quem quer pensar que cavalo vai para o céu. Bom, então, eu agradeço e desculpe pelo meu bom humor hoje, mas pensar em cavalos indo para o céu é uma coisa que só cabe só para o islamismo. Porque o cavalo do profeta Muhammad foi para o céu também. Muito obrigado. Shalom. Laila Tov.